E no vídeo de hoje eu tenho uma pergunta para você. Você está cansado de fazer aquelas mudanças grandes que nunca duram? E se o segredo para você transformar a sua vida estivesse nas pequenas ações que você faz todo santo dia? Pois é disso que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse conteúdo. É um prazer estar aqui com você. O meu nome é Carlos Henrique, mas você pode me chamar de o cara dos hábitos. Por quê? Porque nesse canal aqui eu trago o melhor conteúdo que eu consigo produzir para ajudar você a dominar seus hábitos e transformar suas ideias em resultados concretos. É isso aí, beleza? É isso aí. Domine seus hábitos e transforme suas ideias em resultados concretos. E no vídeo de hoje eu tenho um conceito para passar para você, para compartilhar, para conversar, para trocar uma ideia com você, que é um conceito que eu preciso confessar para você que eu levei uma vida para entender. Por quê? Porque hoje eu tenho 51 anos, mas quando eu era mais menino, e quando a gente é mais menino, isso costuma acontecer, a gente se empolga com aquilo que brilha, a gente se empolga com ações grandiosas, a gente, pelo menos eu, tá? Vou falar por mim que é mais fácil. Eu tentei fazer durante muito tempo coisas grandiosas e não deram certo. Eu tô aqui para dizer para você, não deram certo. Quando que eu obtive resultado? Eu só obtive algum resultado na minha vida quando eu mudei a minha mentalidade de tentar dar passos grandes para dar passos pequenos. Sim, passos pequenos, mas passos constantes, passos diários, passos sustentáveis. Beleza? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. É sobre o poder da gente dar pequenos passos. Essa é basicamente a ideia do vídeo de hoje. E pode parecer não carne de vaca, mas assim, pode parecer que é uma ideia batida. Fala assim, puxa, Carlos, esse negócio de melhorar 1% ao dia e tal, tá batido, isso é muito fácil, tá manjado. Mas eu pergunto para você, diga uma coisa, você aplica este conceito simples na sua vida? Porque se você efetivamente aplicar este conceito na sua vida, vai transformar a sua vida. Simples assim. Não importa qual seja o seu objetivo, tá bom? Não importa se é um objetivo de relacionamento, se é dinheiro, se é saúde, não importa. É você dando pequenos passos todos os dias que você vai chegar onde você quer, tá bom? E olha só, antes que eu me esqueça, eu vou aproveitar e fazer um merchan. Aqui no YouTube você me encontra como o cara dos hábitos. Esse é o meu canal, beleza? E olha só, nós estamos também no TikTok e no Instagram, certo? E adivinha quais são as arrobas? Vamos ver se adivinha. Me dá seu palpite. No TikTok a gente está como o cara dos hábitos e no Instagram também, Instagram, o cara dos hábitos. Você chega lá, todo dia tem conteúdo para ajudar você a dominar seus hábitos e transformar as suas ideias em resultados concretos. E essa ideia de você dar pequenos passos é uma filosofia que hoje que eu trago para mim, que eu abracei e que eu estou compartilhando aqui com você, que é o seguinte: é uma frase, hoje melhor que ontem. Ponto. Só isso. Hoje melhor que ontem. Tá bom? Beleza? Então, o que você vai ver no vídeo de hoje? Tá bom? Você vai ver o que é essa ideia, tá? Que eu estou compartilhando com você. Qual que é o principal tema, tá bom? Desta ideia de pequenas ações diárias. Segundo, você vai ver os benefícios de você aplicar essa ideia na sua vida. E eu vou falar uma coisa para você. Eu, Carlos Henrique, só vejo benefício. Só tem benefício. Tá bom? Terceiro, eu vou responder a eventuais objeções que você tenha, porque o que acontece? Tem objeção e isso é bom, isso ajuda a esclarecer o tema e eu vou falar disso com você hoje, tá? Depois, o jeito errado de você aplicar essa ideia na sua vida. Tá bom, e por fim, eu vou te dar um passo a passo simples e executável do jeito certo para você já começar a aplicar esse conceito na sua vida hoje, tá bom? Beleza? E olha só, em alguns momentos eu vou compartilhar a minha tela com você para que
fique, digamos assim, mais didático, tá bom? Então, deixa eu só anotar aqui. Eu vou pegar aqui e vou... Muito bem. Então, agora, eu vou trazer aqui, vamos compartilhar a tela, porque... Vamos para cima, vamos começar o conteúdo. Então, vamos lá. O que é isso? O que é essa... Tem vários nomes, tá? Ah, antes disso, eu preciso fazer um comentário aqui com você. Se é a tua primeira vez aqui no meu canal, se esse é o meu primeiro conteúdo, se é o primeiro conteúdo que você está vendo meu, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se eu comentei, mas eu vou falar de novo. Aqui a gente fala sobre hábitos. E o que eu sou? Eu sou um aprendiz, tá bom? Eu me coloco, eu me posiciono, estou me posicionando aqui para você que está me vendo como um aprendiz. Eu estou estudando esse assunto. E o que eu faço? Eu estudo esse assunto e eu estou compartilhando com você as coisas que eu aprendi. Então, esse conteúdo, ele é uma combinação da minha vivência com as minhas leituras. Beleza? Então tá bom. E da onde que eu tirei o conteúdo do vídeo de hoje? O conteúdo do vídeo de hoje eu tirei de um livro que eu li, tá? Um dos livros mais maravilhosos que eu li, tá bom? Que eu gosto muito, eu recomendo. E eu já vou colocar aqui para você ver. Vou compartilhar minha tela com você. Por que eu vou fazer isso? Porque uma coisa que, no meu posicionamento, uma coisa que eu quero que, se você vê esse vídeo ou qualquer outro meu, tá? Eu sempre sou muito honesto. Honestidade para mim é um valor muito importante. E eu sempre compartilho as minhas fontes. Então, da onde que eu tirei as coisas, tá? Não foi da minha cabeça. Então, no vídeo de hoje, não tirei da minha cabeça. O vídeo de hoje, eu tirei deste livro aqui. O vídeo de hoje, o conteúdo dele foi inspirado neste livro, tá bom? Salvo engano, já está logo no capítulo 1, que ele fala sobre isso. E quando eu li da primeira vez, porque depois eu li algumas vezes, esse livro foi uma ideia transformadora para mim, de que você vai fazer, de que você vai transformar a sua vida. Parece óbvio, né? Mas para mim, na época, era uma coisa que eu não é que eu não tinha pensado, mas eu tinha algumas objeções que eu vou falar para você mais para frente, mas depois que eu li esse livro e eu internalizei essa filosofia, e hoje eu vivo isso, tá bom? Então aqui, deixa eu ver, então, era só fazer essa ressalva. Tirei o conteúdo do vídeo de hoje, desse livro que eu acabei de mostrar para você, tá bom? Então agora sim, vamos para o conteúdo. Então, qual é a ideia desse tema? A ideia do tema é o seguinte, o título do vídeo, O Poder do 1%. O que é isso, 1%? É uma coisa que ele comenta no livro, que é a sua melhora contínua. Mas melhora contínua de quanto? De 1%. É só isso. Você entendeu? Ah, Carlos, mas puta merda, é só isso. É só isso. Você vai melhorar um pouquinho por dia. E qual é o ponto? Nós subestimamos, e quando eu digo nós, eu quero dizer eu, durante muito tempo, eu subestimei, tá? Esta ideia de você melhorar só um pouquinho, porque 1%, ele não é perceptível. Então, se você está fazendo qualquer atividade, eu estou gravando este vídeo, eu estou produzindo esse conteúdo aqui para você. E se você assistir esse, e se no próximo tiver 1% melhor, no primeiro momento você não vê. Agora, no passar do tempo, e este é o ponto, é isso, tá? E por que eu acho esse tema importante o suficiente para compartilhar com você? Como eu comentei com você, eu tenho 51 anos, muito bem. E eu comecei a minha reinvenção, digamos assim, depois dos 50 anos, tá? E por que eu fiz isso? Porque enquanto eu era mais jovem, eu colocava a minha atenção num único momento que seria um divisor de águas e tal. E agora eu entendo
Hoje eu entendo que não existe este momento. Esse único momento que a gente pensa, não existe isso. O que existe? Existe um contínuo. Você está entendendo e você vai melhorando. E eu fiz uma reflexão na minha vida e eu percebi que as coisas que eu mais domino são as coisas que eu me permiti tempo para evoluir. Tá? Não foi num único momento que eu me tornei bom no ponto A, na ideia A ou na ideia B. Não. Foi uma sucessão. Foi só um momentinho que eu vou mexer aqui no ar-condicionado. Deixa eu botar aqui pra cima. Eu vou jogar aqui. O vento tá vindo em cima de mim. Vamos ver. Deixar assim por enquanto. Então, não foi um momento. Não, foi uma sucessão de momentos. Foi dia a dia. Cada dia melhorando um pouquinho. Então, a minha ideia fundamental é trazer principalmente, se você está me vendo e você tem menos de 50 anos, para você adotar essa ideia na sua cabeça. Olha, não é um momento, é um conjunto de momentos, tá bom? Então, este conjunto de momentos que você pode chamar como dias, por exemplo, ao longo dos dias que você escolhe, você decide melhorar só um pouquinho. É isso que vai fazer diferença na sua vida. E eu digo isso por experiência, porque eu vivi isso, tá bom? Por que esse tema é importante? Porque muitas vezes nós, eu incluído, tá? Nós superestimamos a importância de um único momento. Então você pensa assim, puxa, vai ter um único momento na minha vida em que eu vou vai ter um único momento da minha vida em que ou eu vou receber uma promoção, eu vou arrumar uma namorada, vai ter um evento grandioso, um divisor de águas, e antes e depois. E durante muitos anos eu esperei esse momento na minha vida. Eu esperei esse momento na minha vida. E o momento não veio. E eu fiquei esperando durante, assim, tipo, estaria esperando até hoje, porque não veio. Só que quando eu pensei, não, calma aí, não é um momento, é um conjunto. Depois que eu li esse livro, eu internalizei essa ideia. Opa, não é um único momento, não é isso. Então é um conjunto de dias em que eu tô melhorando, tá? E eu digo isso, por exemplo, nós estamos em 2023, no ano de 2023, foi um dos anos que eu tirei para que um projeto meu foi emagrecer. Ao longo desse ano eu eliminei 23 quilos de forma relativamente fácil. Por quê? Porque eu não me concentrei em eu vou tentar emagrecer em 3 meses. Eu fiquei anos tentando emagrecer em 3 meses. E eu consegui quando eu me dei tempo e quando eu entendi que era um processo. Tá? E é isso, se você está me vendo agora, é isso que eu quero que você internalize aí na sua vida. Seja qual for a transformação que você queira fazer. Se você quer melhorar a sua situação de saúde, tá? Ou se você quer melhorar algum relacionamento, ou você quer ganhar mais dinheiro. Isso é um processo. Beleza? Tá bom? Então tá bom. Tem um outro ponto que é muito importante da gente eu compartilhar com você, que ele também comenta no livro, e que é uma ideia muito boa de ser compartilhada, que é o seguinte, é a diferença entre metas e sistemas. E o que ele quer dizer com isso nesse livro? A diferença entre meta e sistema é mais ou menos assim. Então eu vou dar um exemplo de saúde, um exemplo de emagrecimento, que é relativamente fácil de entender, que é meio que universal, é fácil das pessoas entenderem. Uma coisa é você colocar assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Tá bom. Isso é uma meta? Tá. O que é o sistema? O sistema é o conjunto de ações que você vai executar todos os dias durante um determinado tempo para você ter o resultado que você está querendo. Você está entendendo? Não é que você vai fazer uma ou duas coisas algumas vezes. Não, você vai fazer muitas vezes.
Você vai fazer muitas. É por isso que o passo tem que ser pequeno. Porque você vai fazer algumas vezes durante um bom tempo. E eu vou falar para você, dependendo do seu objetivo, você vai fazer durante anos. Durante anos. É isso. Tá bom? E tá tudo bem. Durante anos. Você está preparado para investir anos dependendo do seu objetivo? E eu vou falar para você. Do momento em que você adota esta mentalidade, e se você que está me vendo agora tem mais de 40 anos, e 40 é um número arbitrário, mas é para você ter uma ideia. Se você tem mais de 40 anos, você já deve ter percebido na sua vida que as coisas que você se determinou a fazer talvez tenham levado um pouco mais de tempo do que você imaginava. Por quê? Porque nós erramos. A gente caminha. Tem uma música que me veio agora, acho que é do Lulu Santos, que comenta, lembrei do refrão, uma linha da música agora, que ela fala assim, que a humanidade caminha com um passo de tartaruga e sem vontade, alguma coisa assim. Por quê? Porque é devagar. Então, quando nós somos mais jovens, pelo menos vou falar de mim, tá? Eu tinha a ideia que, por exemplo, eu vou fazer em X tempo. Não, filho, você vai levar mais tempo, porque tem um outro detalhe. Você precisa considerar um tempo de aprendizado. Exemplo para você, isso que eu estou fazendo aqui agora, produzindo este conteúdo. Eu levei 6 meses para aprender a fazer isso. Eu não estou dizendo que eu levei 6 meses para aprender a gravar vídeo. Não. Entre gravar vídeo, entre editar, subir o vídeo, parará, todos esses detalhes me levaram tempo. E esse é um tempo, assim, eu posso abreviar até, mas eu preciso passar por ele. Você entendeu? Então, qual que é a diferença entre meta e sistema? Meta é a direção que você vai. Sistema é o conjunto de ações, que você vai fazer para você chegar no seu objetivo. Tá bom? Beleza? Então vamos aqui. Vou aqui para minha tela, porque eu vou escrever aqui para você esta ideia do 1%. Então, o que é? Então, nós estamos conversando hoje sobre... esta ideia de dar pequenos passos. Vou botar aqui benefícios, que é o próximo tema. Então, vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar minha tela com você. Então, olha só, o que é a ideia de hoje? Né? Do que a gente está falando hoje? A gente está falando a ideia de você dar pequenos passos e fazer pequenas melhorias diárias. Então, olha só, o poder do 1%, tem a ver com a ideia de fazermos pequenas melhorias diárias, ao invés de esperarmos por um único momento, vírgula, vamos botar quando tudo vai ser diferente, tá? Muito bem. E, deixa eu ver aqui, esperarmos, tá? Muito bem. Vou aproveitar que eu tô aqui e eu já vou botar os próximos itens aqui, um minutinho. Objeções. E aqui, jeito errado. Jeito certo. Prontinho. Então, olha só. Qual a ideia? Pequenas melhorias diárias.
simples, nada mirabolante, nada de outro mundo. E eu quero que você que está me vendo agora, guarda esse pensamento, tá? Você vai melhorar a sua vida, você vai transformar a sua vida, você vai dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos, seja o que for, um pouquinho por dia, todo dia. Esse é o ponto. Um pouquinho por dia, todo dia, pequenas ações diárias, beleza? Tamo junto. Então agora vamos passar para o próximo ponto, que é um ponto extremamente importante, que é o seguinte: quais são, eu só vejo o benefício, tá? Mas vamos lá. Quais são os benefícios de você adotar essa mentalidade? Que isso aqui é mais do que, na minha visão, tá? Isso aqui é mais do que isso aqui é uma filosofia de vida, tá? Você adotar essa ideia de pequenos passos diários de 1% ao dia, seja lá qual for o nome que você quer dar, isso aqui é uma filosofia de vida. E dentro deste tema também, o James Clear, ele fala o seguinte no livro, que se você pegar 1%, tá? Se você pegar qualquer habilidade e você melhorar 1% ao dia, só 1%, durante um ano inteiro, você vai terminar 37 vezes melhor do que quando você começou. Então, porque o que acontece? Porque são juros compostos. Então, esta ideia, tá, de você melhorar 1% ao dia, e eu vou falar uma coisa para você. É uma ideia que, na prática, não dá para você fazer isso. Mas vou colocar o seguinte: se você tirar um mês de férias, e se você tirar o sábado e domingo, um ano de 365 cai para 232 dias. E se você melhorar 1% durante 232 dias, você termina o ano 10 vezes melhor do que quando você começou. Esse é mais fácil, esse já é praticável. Entendeu? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: cara, olha só, um dia que você vai na academia não vai te adiantar. Agora, uma sequência de dias que você vai na academia vai te adiantar. Uma vez que você eventualmente comeu saudável, não vai mudar a sua vida. Agora, uma sequência de dias que você cuida da sua alimentação, isso vai mudar a sua vida. Um mês que você ou um dia que você não gastou dinheiro com alguma coisa e guardar, não vai mudar a sua vida. Agora, uma sequência de dias que você está usando o seu dinheiro com sabedoria, isso vai transformar a sua vida. Então, esta ideia de você melhorar 1% ao dia é uma filosofia de vida. Vamos colocar dessa forma, tá bom? E também no livro, que é interessante, tem um conceito chamado paradoxo de Sócrates. E o que é isso? Que é uma parábola grega que fala mais ou menos o seguinte: uma moeda não te faz rico. Não. Agora, se você juntar uma moeda todo dia, ou você juntar um monte de moeda, isso sim faz diferença na sua vida. Então, o que eu quero dizer para você? Que uma pequena mudança que você faz hoje na sua vida não vai mudar a sua vida. Beleza? Beleza. Tudo bem? Agora, quando você faz uma mudança hoje, você faz um pequeno ajuste amanhã, você melhora um pouquinho depois de amanhã, todas essas pequenas mudanças somadas, isso sim vai mudar a sua vida. Beleza? E agora, vou apresentar para você os benefícios de você adotar essa filosofia na sua vida. Só me dá um minuto, eu vou tomar um golinho da água. O primeiro benefício de você adotar a ideia, tá? De você adotar essa ideia do poder do 1% melhoria diária, ou seja, como você queira chamar, tá bom? Primeiro benefício, resultado duradouro. Porque olha o que acontece, que é um ponto importante. Muitas vezes, quando a gente toma uma ação dramática, a gente tem resultado. Só que qual é o problema? Este resultado não é duradouro. Então, vou dar um exemplo aqui de saúde novamente. Então, digamos que você
queira, daqui a um mês, você queira ir numa festa de casamento, você quer entrar numa determinada roupa. Se você fizer, se você fizer uma dieta drástica e se você fizer bastante atividade física, você vai conseguir fazer isso. Esse é o ponto. Só que qual é o problema? Ah, você pode tomar medidas drásticas? Sim, você pode. Só vai ter resultado? Vai ter resultado. Mas qual é o problema? O resultado não é duradouro. Esse é o ponto. Resultado não é. Seja porque você não consegue mais fazer, seja porque você enche o saco de fazer. E vou te falar, quem fez dieta sabe, chega uma hora que você empapuça. Entendeu? Seja porque o teu corpo estaciona, seja pelo motivo que for, mas não é sustentável. Ou então, saindo do exemplo de emagrecimento, digamos que você queira começar a guardar dinheiro e em um mês, vamos colocar assim, você fala assim, não, eu vou guardar 20% do meu salário. Só que você não se preparou para isso. O que acontece? É muito provável que 20% seja muita coisa para você. Talvez você não consiga sustentar guardar 20% do seu salário todo mês. Este é o ponto. Agora, quando você adota a filosofia do 1%, opa, você vai conseguir sim ter resultados sustentáveis. Por quê? Porque, meu querido, é o seguinte, você dá pequenos passos que você consegue sustentar. Já que você consegue sustentar, você tem resultado. E o resultado é duradouro. Beleza? Segundo, olha só, do momento em que você dá pequenos passos, você vai ter menos estresse, você vai ter menos, se sentir menos pressionado, você vai ter menos pressão e você ter mais motivação. Por quê? Porque você está começando pequeno. Então, um outro exemplo, um outro, um outro, um outro projeto que eu tive em 2023 também um projeto de leitura. E eu saí de 4 livros lidos no ano para 60 livros lidos no ano, lendo em períodos de 10 minutos. Era isso. Eu não tentei, eu vou me trancar dentro de casa e eu vou ler o tempo inteiro. Não. Eu li em períodos específicos, na verdade verdadeira. Sabe o que eu fiz? O tempo que eu passava no celular, eu guardei para os livros. Pronto, ponto. Eu substituí. Foi isso. Tá bom? Em períodos pequenos. Certo? Certo. Terceiro, olha só. Terceiro benefício, que é consequência na minha visão. Porque olha que interessante. Você vai ter, do momento em que você adota a ideia de melhorar só um pouquinho todo dia, você vai ter o que a gente chama de melhoria contínua, porque você está sempre melhorando. Você não está tentando dar grandes saltos, não. Você está tentando melhorar só um pouquinho, só 1%. E eu vou falar para você, ao longo, por exemplo, de 3 meses, de 6 meses, de um ano, faz muita diferença. E por fim, o que você está fazendo? Quando você dá pequenos passos, você está construindo uma identidade nova. Isso é extremamente poderoso. E eu vou te falar o que é a construção de identidade. Vou dar um exemplo para você. Senhora, minha esposa, faz pouco tempo, ela começou a fazer aula com personal trainer. Minha senhora, minha esposa, era 100% sedentária. 100% sedentária, ponto. Ela começou a fazer aula com personal. E o que eu percebi nela? Eu comecei a perceber gradualmente, e para ela, em nível inconsciente, ela começou a mudar a identidade dela. O que é a identidade? Para deixar claro para você que está me vendo, a sua identidade é a forma como você se enxerga. É aquilo que você acredita sobre você. É isso. Nada mais é do que isso. É isso. Esta ideia de identidade é o que você pensa a seu respeito. E o que começou a acontecer com a minha esposa? De ela fazer aula, dela conviver com o professor, ver outras pessoas fazendo, ela começou a se enxergar não como uma pessoa sedentária, mas sim como uma pessoa que faz atividade física. E aí começou a mudar as compras dela, porque agora ela foi comprar. É interessante que a gente saiu esses dias e ela foi comprar roupa para academia
Eu falei, mas você tem? Não, mas eu quero mais. Ela foi comprar mais roupas. Tá, não, porque vai que chove e a roupa não seca. Eu fui lá, comprou mais roupas. Ah, nós vamos viajar? Vamos. Então já vamos procurar um hotel que tenha academia, porque eu não posso ficar 2 semanas parada. Ela falou pra mim. Você começa a entender que toda a identidade dela, as ações dela, estão acompanhando a forma como ela se enxerga. Então, olha que interessante. De tanto ela fazer essas pequenas coisas que começaram, as coisinhas que começaram como coisas pequenas, a identidade dela passou, ela está mudando devagar para de ser uma pessoa sedentária para ser uma pessoa que faz atividade física. Entendeu? Então vamos aqui para a minha tela, que eu vou compartilhar com você, escrever para você os benefícios de você adotar essa filosofia. E o primeiro benefício é o seguinte, olha só. Todos os seus resultados, e isso eu falo de boca cheia, ó, você vai ter resultados duradouros. Por quê? Porque você consegue fazer. Você só tem resultado quando você age. Mas se você tentar agir com um passo muito grande, você não vai conseguir continuar agindo. Então o teu resultado não vai ser duradouro. Tá bom? Segundo benefício, menos estresse e mais motivação. Terceiro resultado, e esse tem a ver com o seguinte, a famosa melhoria contínua. Por quê? Porque você não está tentando melhorar tudo de uma vez. Você está fazendo um pouquinho por dia. E por fim, o último benefício é a sua mudança de identidade. Ou seja, você vai começar a se enxergar como uma outra pessoa. Então, se você, por exemplo, decidir que você vai ler 10 páginas por dia, ou uma, ou whatever, não importa, o que vai acontecer com você? Você vai começar a se sentir como um leitor. Se você agir como uma pessoa saudável, você vai se tornar uma pessoa saudável. E assim sucessivamente. Beleza? Tá bom? Tamo junto? Mas aí, de repente, você vira pra mim e fala assim, tá, Carlos, mas... Carlos, melhoria de 1%, cara, é muito pequeno. Não dá nem pra perceber. Não vão fazer diferença na minha vida. Você vai me dizer, Carlos, 1%, não, melhorar 1%, não vai fazer diferença na minha vida. E eu digo pra você, eu entendo você. E eu vou falar pra você, eu entendo você, porque eu já vivi isso. Eu já acreditei nisso, tá? Conheci senhora, minha esposa, em 2016. E de 16 a 22, aconteceu um negócio interessante. Uma das coisas que a minha mulher mais gosta no mundo é comer. Mas tinha um detalhe. Ela não engorda, ou ela engorda pouco. Conheci minha mulher em 2016. E em um ano com ela, eu conheci mais restaurante do que minha vida inteira. Só que o que aconteceu? Eu engordei e ela não. Então, aí eu pensei, puta merda, e agora? Eu preciso resolver isso. Muito bem. E o que eu fazia para resolver? Fui para a internet, lógico. Lógico. E aí vi casos de pessoas que eliminavam 30 quilos em 3 meses, 20 quilos em 3 meses e tal. E eu fiquei anos tentando eliminar 20 e tantos quilos em 3 meses. Por quê? Porque eu não entendia, ou reformulando, eu não acreditava que eu fazer uma pequena melhoria hoje ia dar resultado. Eu não queria fazer uma pequena melhoria, eu queria fazer uma grande melhoria. Eu queria fazer uma coisa assim do outro mundo. E o que aconteceu, filho? O que aconteceu? Fiquei gordo durante muito tempo, porque eu queria dar passo grande. Até que eu entendi. Finalmente eu entendi, eu, Carlos Henrique, finalmente eu entendi o quê? Eu entendi que eu não precisava dar passo grande, que eu tinha que dar, que eu podia, que eu deveria dar passos pequenos, mas consistentes. E assim, ao longo de um ano, eu consegui chegar onde eu queria. Então, vou dizer para você, eu te entendo.
se você acha que 1% não vai adiantar. Porque eu já pensei assim. E de repente você pode me falar também, Carlos, tá, entendi, legal, mas eu não tenho como acrescentar mais coisa na minha vida. Né? Pô, minha vida, pô, já tem marido, filho, chefe e tal. Eu vou botar mais uma coisa para me preocupar, para ficar um 1% melhor? E eu digo para você o seguinte, mas não é muita coisa não. Você vai colocar uma atividade na sua vida ou pegar de repente a atividade que você já tenha e deixar ela tão pequena que você não possa falhar. Exemplo para você. Eu, no momento da produção deste conteúdo, um dos hábitos, vamos colocar assim, que eu estou trabalhando é o hábito de me alongar. Ah, o que que eu faço? Todo dia eu faço um pouquinho, mas é um pouquinho. Por quê? Porque eu sei que com o tempo, naturalmente, este hábito de me alongar vai ficar maior. Eu não tento fazer um alongamento completo como esse que eu já tentei, preciso confessar. Que aparece no YouTube do cara fazendo uma sequência de meia hora. Não, é só um alongamento pequenininho, porque imagina que este comportamento que você quer transformar em hábito, imagina esse comportamento como uma mudinha, tá? Um broto que você vai plantar e que ele vai crescer e que ele vai se desenvolver. Então é só um pouquinho e eu rego ele todo dia. Eu sei que lá na frente eu vou fazer um alongamento grande de 1 hora, mas hoje não. Hoje é 1 minutinho, é só um pouquinho, tá bom? E por fim, você pode me dizer, Carlos, tá? Eu entendi tudo isso que você está falando, é legal, é bacana, mas você pode me dizer, Carlos, tudo isso que você está me dizendo é legal, mas eu preciso de resultado rápido para me manter motivado. E aí eu falo para você, olha só, preciso te contar uma coisa. Eu acredito que você ter resultado rápido é motivador. Sim, é motivador. Concordo com você. Mas tem um ponto. Normalmente não são sustentáveis. Esse é o problema. Porque se você tem um resultado rápido e você consegue sustentar o resultado rápido, beleza, maravilha. O problema é quando você não consegue. Então não adianta. Não adianta eu ter um resultado que eu não vou conseguir sustentar. No exemplo de dieta, não adianta. Ah, na primeira semana, aí eu quero emagrecer, sei lá, 20 quilos. Na primeira semana eu emagreço 5, depois eu estaciono. Não adianta. Então, mais vale eu ter resultados pequenos, mais sustentáveis, do que tentar alguma coisa mirabolante que eu não consiga sustentar. Beleza? Então vamos embora, vou compartilhar aqui e vamos lá dar atenção às objeções. E primeira objeção, você pode pensar, resultados de 1% não fazem diferença. E como eu digo para você, fazem muita diferença, tá bom? Sua segunda objeção pode ser o seguinte. Sua segunda objeção, você pode me dizer assim, Carlos, ó, legal, mas eu não tenho tempo. Você pode me dizer que não tem tempo. Eu não tenho tempo. E eu digo uma coisa para você, fi. Ó, no exemplo que eu dei para você do meu alongamento não dura 1 minuto. Hoje eu tô no início, não dura 1 minuto e tá tudo bem. Mas é um pouquinho que eu faço todo dia. E todo dia eu fico um pouquinho melhor. E por fim, você pode me dizer o seguinte, Carlos, eu preciso de resultado rápido. Ops. Eu preciso de resultados rápidos para me manter motivado. E eu falo para você, pequeno gafanhoto, resultado rápido é motivador? Sim, é motivador. Não vou discutir isso com você. Não vou, tá bom? É motivador. Mas tem um detalhe. Normalmente, boa parte do tempo, eu vou me arriscar a dizer mais de 90% do tempo, você não consegue sustentar. Este é o ponto. E eu vou falar uma coisa para você. A vida tá mais... Ó,
Se você está vendo esse vídeo comigo, se você está aqui até agora, detalhe, deixa o like. Detalhe, deixa o like. Mas olha só, se você está vendo esse vídeo até agora, é provável que tenha alguma coisa na sua vida que você queira mudar, tá bom? E eu vou dizer para você, não é uma corrida de 100 metros, tá mais para maratona. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Vai levar tempo, tá bom? Agora vamos para o jeito errado de aplicar essa ideia. E o jeito errado é o seguinte, muito fácil. Basicamente, o jeito errado tem 2 passos. Olha só, vou tomar uma aguinha. Normalmente o jeito errado, ele tem 2 passos. E o passo 1 do jeito errado é o seguinte, é você botar uma meta grandiosa, entendeu? Então, tô com esse canal aqui, minha meta grandiosa, 10 milhões de inscritos, muito bem. E o que eu vou fazer? Eu vou exigir uma mudança drástica. Eu vou gravar um conteúdo desse aqui por dia. Tá bom, só que tem um detalhe, eu não aguento sustentar isso por muito tempo. Este é o ponto. Vou chegar nos 10 milhões de inscritos? Não. Agora, o que eu aguento fazer hoje, no momento em que eu estou produzindo esse conteúdo? Hoje eu aguento fazer 2 vídeos desse aqui por semana. Opa, isso eu aguento fazer. Isso é sustentável para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 por semana. É isso, tá bom? Então, primeira forma do jeito errado. Focar numa meta grandiosa e exigir mudança drástica. Bobagem. Só vai te quebrar. Segundo, outro erro comum é você não ter um sistema claro de ação. E o que é um sistema claro? Lembra? Sistema. O que é? É o conjunto das ações que você vai fazer para você chegar naquele objetivo. Então, exemplo para você. No meu sistema de produção de conteúdo, tem várias atividades. Primeira atividade, leitura. Segunda atividade, escrever um roteiro. Terceira atividade, gravação do conteúdo, gravar o vídeo. Quarta, eventualmente, editar o vídeo. Quinto, subir o vídeo. Tem uma série de ações que eu tomo. Essas ações é o meu sistema. Então, um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é não ter um sistema claro. Ela não montar um passo a passo de ações que ela precisa fazer para ela chegar onde ela quer. Então, voltando aqui para a nossa tela, o jeito errado são basicamente, são vários passos, tá? Mas para esse vídeo aqui eu separei só 2. Então, ter metas grandiosas e tentar fazer mudanças radicais, vírgula, que não são sustentáveis ao longo do tempo. E por fim, não ter um sistema claro, sistema conjunto de ações, tá bom? E agora, como nós temos o jeito errado, o que eu vou falar para você agora? Passo a passo do jeito certo. É o passo a passo do jeito certo. Porque se tem um jeito errado, tem um jeito certo. Beleza? Então vamos lá. Vou falar aqui para você, depois eu escrevo. Vamos lá. Agora, eu quero que fica aqui comigo, presta bem atenção, tá bom? Presta bem atenção que isso aqui, com este passo a passo aqui, você pode implementar na sua vida qualquer hábito, tá bom? Então tá. Passo número 1, olha só. Você vai identificar um hábito que você gostaria de ter na sua vida. Que hábito você gostaria de ter? Você gostaria de ler? Você gostaria de ir para a academia?
você gostaria de beber mais água. Ó, o meu hábito aqui, beber água. Um golinho, né? É uma coisa que eu tenho que fazer, eu preciso me hidratar. Então, primeiro ponto, você vai aqui identificar o hábito que você gostaria de ter. Certo? Então, aqui. Identifique um hábito que você gostaria de ter. Esse é o passo 1. Beleza? Tamo junto? Então tá bom. Passo 2. Presta atenção. Do momento em que você identificou o hábito que você quer construir, passo 2. Comece pequeno. Então, o que é isso? O que quer dizer a ideia de você começar pequeno? Você vai pegar aquela atividade e você vai pegar qual é a menor fração daquela atividade que você poderia fazer. Exemplo para você. Quando eu saí de 4 livros lidos para 60 livros lidos, você sabe qual que era o meu hábito? O meu hábito, o comportamento que eu estava trabalhando? O comportamento que eu estava trabalhando não era ler. O comportamento que eu estava trabalhando era estar com o livro por perto. Então, eu leio o livro digital, eu leio no Kindle. Então, para todo lugar que eu ia, o meu Kindle estava comigo. Nem sempre eu lia. Às vezes não dava. Às vezes estava conversando com alguém e tal, mas eu estava conversando com alguém segurando o meu Kindle. Então, qual é a menor versão deste comportamento que você pode implementar? Outro exemplo. Vamos supor que você queira melhorar a sua alimentação, que você queira comer mais saudável. Tá. Qual é a menor versão desta ideia que você pode implementar na sua vida? É isso que você vai pensar. Tudo bem? Menor versão. Terceiro, olha só. Do momento em que você escolheu o comportamento, você reduziu o tamanho deste comportamento. O que você vai fazer? Você vai escolher um gatilho para ele. Carlos, o que é isso? Gatilho. Gatilho é uma peça de informação, tá bom? Que vai lembrar a você de fazer alguma coisa. Por exemplo, o toque do seu celular é um gatilho. Quando você ligou o seu celular, você coloca ele para tocar, quando chegar uma mensagem, ele vai fazer um barulhinho. Aquele barulhinho é o gatilho. Então, quando fizer o barulhinho, você vai saber que chegou mensagem, que chegou e-mail, ou então, quando o telefone tocar, você vai saber que tem alguém chamando. Então, você precisa deixar um gatilho claro. Certo? Então, vamos aqui. Olha só. Um hábito, eu vou compartilhar a tela, que aí eu já vou falando e vou montando aqui para você. Aqui, comece pequeno. Terceiro, estabeleça um gatilho visível. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu estava no meu processo de emagrecimento, um dos meus gatilhos foi: quando eu chegava em casa, a minha roupa da academia já estava pronta. Eu entrava no meu quarto, a roupa já estava ali. Ela era o meu gatilho. Ela era o meu lembrete que eu ia para academia. Que eu tinha que ir para academia. Você está entendendo? Eu não deixava a roupa guardada. Poderia deixar? Sim, eu poderia deixar. Tá, mas o que eu fazia? Que é um próximo passo que eu já vou falar para você. Eu deixava fácil e eu deixava evidente. Eu deixava um gatilho visível. Tá bom? Próximo ponto. O gatilho está visível. Certo, certo. O que você vai fazer? Agora, você vai deixar o comportamento atraente. Carlos, o que é isso? O que é deixar atraente? Significa o seguinte:
quando você for fazer alguma coisa, seja o que for, suponhamos que seja leitura para você entender. Você fala assim, Carlos, eu quero ler mais. Tá bom, o que eu faço? Procure alguma coisa que você goste de fazer. Ponto. Então, você deixar atraente é você juntar aquilo que você precisa fazer com algo que você goste de fazer. Certo, certo. Então, se você está começando a ler agora, tá? O hábito de leitura agora, e você vai começar a ler alguma coisa que você não goste, não vai dar certo. Você não vai conseguir estabelecer o hábito. Por quê? Porque você não gosta. É simples assim. Então, precisa deixar atraente. Outro exemplo, suponhamos que você queira começar a fazer atividade física. Primeiro, você vai escolher uma atividade que você goste. Ou, puxa, você tem algum amigo, algum parceiro para treinar com você? Ou tem alguma outra atividade que você gosta de fazer? Então, o que acontece? Precisa, tá? Precisa ser gostoso para você. Tá bom? Beleza? Precisa ser gostoso. Porque se for alguma coisa sofrida, não vai dar certo. No exemplo da leitura, leia o que você gosta até que você goste de ler. É isso. Tá bom? Beleza? E por fim, passo 5. Deixe fácil o comportamento. Deixe fácil para o comportamento ser realizado. Ops. Tá. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Quando eu estava no meu projeto de leitura, o livro estava sempre perto de mim. Quando eu estava no meu projeto de emagrecimento, eu treinava na academia do meu prédio. Eu não ia para a academia mais perto de casa, é uma Smart Fit que tem a 2, 3 quilômetros daqui. Tá? 2 quilômetros daqui. Não, o que é mais fácil para mim? Ir na academia do prédio ou ir na Smart Fit? Ou na academia do prédio. Então, o que eu quero dizer para você? A facilidade, ela não tem só a ver com a posição geográfica. Às vezes, de repente, mais fácil para você é ir numa academia do lado do seu trabalho, ou do lado da sua casa, ou fazer caminhada, não importa. Mas para você, a sua percepção precisa ser fácil. Tá bom? Por quê? Porque se for difícil, Carlos, mas todo mundo fala que a gente tem que fazer coisa difícil. E eu falo para você, isso é bobagem. Vou te explicar. Qual é a proposta deste canal? O cara dos hábitos. Qual é a proposta desse canal? Que você domine seus hábitos e transforme suas ideias em resultados concretos. Certo? Certo. Muito bem. O que é hábito? Hábito é aquilo que você faz todo dia. Nós somos capazes de fazer coisas difíceis? Sim, nós somos capazes de fazer coisas difíceis, mas qual é o problema? O problema é você sustentar fazer coisas difíceis durante muito tempo. E facilidade e dificuldade tem a ver com o seu nível. No meu processo de emagrecimento, eu cheguei a correr na esteira 9 quilômetros 6 vezes por semana. Muito bem. Mas eu não comecei correndo 6 vezes por semana, 9 quilômetros. Eu não comecei, eu comecei andando dia sim, dia não. Por quê? Porque era o que eu aguentava fazer. Se eu tentasse fazer uma coisa difícil, eu não ia muito longe. Esse é o ponto. Então, para você ter resultado sustentável, no início precisa ser fácil. Não só a atividade, mas o acesso à atividade. Tá bom? Beleza? E olha só, com isso, com este passo a passo aqui, se você aplicar, você vai ser capaz de adotar qualquer hábito que você quiser. Qualquer um, tá bom? Passo 1, você vai identificar o hábito que você quer. Passo 2, você vai começar pequeno. Passo 3, você vai deixar um gatilho visível. Passo 4, você vai deixar o comportamento atraente. Passo 5, você vai deixar fácil dele ser executado. Beleza? E olha só, meus queridos e minhas queridas,
estamos chegando ao final deste conteúdo maravilhoso, tá bom? E do que é que nós falamos hoje? Porque hoje a gente falou de um tema que é um tema que você vai usar para o resto da sua vida. É um tema que, se você aplicar na sua vida, é uma ideia, vamos colocar, que vai te trazer resultado em qualquer área da sua vida que você aplicar, qualquer uma. Não importa relacionamento, dinheiro, saúde, não importa. Tá bom? Hoje a gente falou do quê? A gente falou do poder do 1%, ou a gente falou do poder dos pequenos passos. Não importa como você queira chegar. Então, qual que é essa ideia? O que é essa ideia? A ideia é de você fazer pequenas melhorias diárias. É só isso. Nada mirabolante, mas extremamente poderoso. Tá bom? Quais são os benefícios de você adotar essa ideia? Primeiro benefício é o seguinte. Primeiro benefício de você adotar essa ideia: resultado duradouro. Segundo, menos estresse e mais motivação. Terceiro, melhoria contínua. E quarto, vai mudar a sua identidade por dentro. Tá bom? Objeções. Você pode me dizer, Carlos, 1% não vai fazer diferença. E eu digo para você, vai sim. Pode ter certeza disso. 1%. Você pode me dizer, Carlos, 1% não vai fazer diferença. E eu digo, vai sim. Pode ter certeza, vai sim. Carlos, eu não tenho tempo. Você não precisa de muito tempo. 1 minuto você consegue fazer o seu hábito. Ou adotar essa ideia. Você pode me dizer, Carlos, eu quero um resultado rápido para me manter motivado. E eu digo para você, eu entendo você. Eu entendo você, mas tem um detalhe. Resultado rápido, normalmente, não é sustentável, tá bom? Jeito errado de aplicar essa ideia é você tentar fazer uma mudança drástica. Você tem uma meta enorme, tenta fazer a mudança drástica e morre na praia. Outra forma do jeito errado, não ter um sistema claro, beleza? Por fim, passo a passo do jeito certo. Você vai identificar o hábito que você quer, você vai começar pequeno, você vai deixar visível o gatilho, tá bom? Quarto, você vai deixar o comportamento atraente. Passo 5, você vai deixar fácil do comportamento ser realizado. E meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final desta live maravilhosa. Live não, fake live, tá bom? Desse conteúdo maravilhoso. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Vou reforçar novamente para você. Olha só, a gente está no Instagram, tá bom? O Cara dos Hábitos. E nós estamos também no TikTok. Beleza? Além aqui do canal do YouTube, tá bom? Então, olha só. Muito obrigado pela sua atenção. Detalhe, estava me esquecendo. Comenta aqui embaixo para mim. Vamos trocar uma ideia. Comenta aqui embaixo para mim o que você acha dessa ideia. Se você está com dificuldade de implementar essa ideia na sua vida. Olha só. Se você não precisa dessa ideia, tá bom? Se você não precisar dessa ideia, de uma coisa eu tenho certeza. Você certamente conhece alguém que precisa. Então compartilhe o vídeo. E por fim, eu já pedi, mas eu vou pedir de novo. Ó, compartilha, deixa o like ou curte o vídeo, tá bom? Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!